Pessoal, a questão 7 ele traz o seguinte. Você já tem isso aí também no caderno lá de vocês. Ele fala que o calor específico de uma substância, vale quanto? 0,5 cal por grau Celsius, certo? Se a temperatura de 4 gramas é a massa, se a temperatura de 4 gramas é a massa dessas substâncias se eleva para 10 graus Celsius. Então, se eleva para 10 graus Celsius, esses 10 graus Celsius é a temperatura final, ela elevou, ela cresceu, certo? Ele quer saber qual é a quantidade de calor, que é o Qzão, que essa substância absorveu em calorias, certo? Então a temperatura inicial aqui vai ser zero, pessoal. Por quê? Porque a temperatura final que ele falou que se ela crescia, vamos dizer assim, que ela teve uma elevação, subiu para 10, então isso já quer me dizer que a temperatura inicial é zero. Então não preciso nem de fazer conta, porque eu já sei que a variação de temperatura, vou colocar só aqui, só para vocês terem uma noção. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então essa variação de temperatura, quem é a temperatura final? A temperatura final não é 10? A temperatura inicial é zero, certo? Que ela teve uma elevação para 10 graus, então a temperatura inicial foi zero. Essa variação de temperatura continua sendo 10 graus Celsius. Então não tinha o que fazer nada. Então, indo lá para a fórmula, ele quer a quantidade de calor, que é o Qzão. A massa eu tenho, o calor específico eu tenho e a variação de temperatura eu tenho. Então, se ele quer o Qzão, o que é que eu vou fazer, professor? Vou repetir o Q, que é a quantidade de calor. Quem é a massa? A massa é 4 gramas. Quem é o calor específico? É 0,5. Vezes. Quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura está aqui, ó, é 10. Aí eu vou lá e coloco 10 aqui. Quantidade de calor é igual 4 vezes esse número aqui, 0,5, vou fazer aqui, ó. 0,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Eu tenho uma casa depois da vírgula, vou botar a vírgula aqui. Quanto foi que ficou, pessoal? 2. Então, 4 vezes 0,5 é 2. Vezes 10. Quantidade de calor é igual. 2 vezes 10 é 20 caloria, que é o que ele quer. Então, a resposta aqui dessa questão número 7 é 20 calorias, certo? Que ele queria saber qual era a quantidade de calor que ele absorveu. A quantidade de calor que ele absorveu foi 20 calorias. Beleza? Vamos para a questão 8. Na questão 8 é muito fácil. Questão 8 ele fala o seguinte, que um calorímetro sofreu uma variação de temperatura de 40 K. Veja só que a variação de temperatura, ele já dá aqui, ó, 40 K, ó, variação de temperatura 40 K, certo? E quando absorveu a quantidade de calor de 600 joule, ele absorveu 600 joule de calor, certo? Ele quer saber qual é a capacidade térmica desse corpo. Então veja só, pessoal, eu coloquei duas fórmulas. Eu coloquei uma fórmula que traz capacidade térmica é igual ao Qzão dividido por ΔT. Esse Qzão é a quantidade de calor e o ΔT é a variação de temperatura. E coloquei uma segunda fórmula. Capacidade térmica é igual a M, que é massa, vezes calor específico. Se a questão trazer ou vier falando de massa e calor específico, você usa esse aqui. Se a questão vier falando de quantidade de calor e variação de temperatura, você usa essa. Pelo que a gente já viu na questão, ela traz variação de temperatura e quantidade de calor. Então, eu vou usar a primeira fórmula. Então, a primeira fórmula traz que capacidade térmica, que é o Czão, é igual à quantidade de calor dividido por a variação de tempo, de temperatura. Então, qual é a quantidade de calor? A quantidade de calor é 600 joule. 600 joule.
dividido por a variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura? 40 K. Então, a capacidade térmica desse corpo é igual, corto 0 com 0, 60 dividido por 4 vai dar 15. 15 joule por K. Isso é a resposta da questão 8. A capacidade térmica desse corpo é 15 joule por K. E por último, eu tenho a nona questão. A nona questão fala o seguinte, que um corpo absorveu 500 calorias para aumentar sua temperatura de 20 graus para 40 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Ele quer que você determine essa capacidade térmica do corpo, que teve uma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura, eu já sei que é temperatura final menos temperatura inicial. Essa variação de temperatura, eu posso escrever ela da seguinte maneira. Quem é a temperatura final? Temperatura final, 40. Menos da fórmula. Quem é a temperatura inicial? 20 graus. Então, essa variação de temperatura é igual a 20 graus Celsius. É igual a 20 graus Celsius. Então, eu tenho uma variação de temperatura e tenho uma quantidade de calor, certo? Eu já falei que tem duas fórmulas. Quando vier na questão trazendo quantidade de calor e variação de temperatura, usa a primeira fórmula. Se vier na questão trazendo massa e calor específico, usa essa fórmula. Então, pela questão, ela não traz nem massa, nem calor específico. Ela traz quantidade de calor e variação de temperatura. Então, vou usar a primeira fórmula. Então, capacidade térmica é igual. Quem é a quantidade de calor? A quantidade de calor é 500 calorias. 500 calorias. Dividido. Quem é a variação de temperatura? Variação de temperatura é 20 graus Celsius. Aí eu coloco aqui, ó, 20 graus Celsius, certo? Para mim resolver isso aqui, eu faço uma divisão. Corto esse zero com esse zero, fica 50 por 2. Então, capacidade térmica é igual a 25 caloria por grau Celsius. Isso é a resposta da nona questão. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido as questões. Volta o vídeo quantas vezes quiser. E após terminar esse vídeo, eu vou passar mais 4 questões sobre esse assunto para vocês resolver. Essas questões é para ser entregue na sexta-feira, como sem falta. E, por favor, não faça verificando pela internet. Faça pelo que você está aprendendo, pelos videoaulas e pelas essas correções que eu estou fazendo. Ok? Tchau, tchau para todos.